Boa noite, pessoal. Aqui é a Lívia, da revista. Boa noite, pessoal. Aqui é a Lívia, revista Vuvuzela. E hoje a gente vai conversar com o Felipe Ananias. E ele vai falar com a gente sobre alguns assuntos. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E daqui a pouco a gente começa a conversar. Vamos convidar ele para entrar na sala? Daqui a pouco estamos aí. Água é importante. Oi, Felipe. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. E aí? Tô aparecendo aí, tá tudo certo? Tá aparecendo? Tá aparecendo, Show tô de te bola. ouvindo. E o pessoal que entrar também, se vê alguma coisa diferente, pode falar. Se não estiver ouvindo, já escreve que daí a gente já vê o que dá pra fazer. Uhum. Bom, Felipe, então, o pessoal tá entrando, né, ainda na live, mas eu já queria agradecer você por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente hoje. Né, de parar um tempinho, né, de todos os seus afazeres e vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente sobre esse assunto, né, que é sobre a amamentação, que a gente aqui da revista quis colocar esse assunto nas redes sociais essa semana por conta da Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Que é um assunto muito importante para ser falado e então nós gostaríamos de colocar isso nas redes, de mais gente ter acesso à informação. Às vezes algumas pessoas têm dúvidas, não sabem como funciona, como tomar alguma atitude em relação às mães, às mulheres que estão amamentando. Então, por isso a gente fez esse convite para você. Então, para começar, queria que você se apresentasse, falasse, né, o seu nome, o que você vem trabalhando, a sua área de estudo, tudo para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite, né? Obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, muito legal participar e contribuir aqui com a disseminação da Uhum. informação, que é uma das bases, na verdade, né? A informação é fundamental para muita pra gente avançar, né? E meu nome é Felipe, eu sou médico, estou fazendo especialização, a residência na área da pediatria, aqui na universidade, da Unesp, aqui em Botucatu. Estou no terceiro ano de formação, são 3 anos, né? E dentro da área da pediatria, o assunto do momento é a questão do aleitamento materno é fundamental, porque ela está ali na base, né, da formação do, do ser, do indivíduo. E é realmente, é de criança que a gente vai construir, né? E Uhum. esse efeito desse aleitamento materno é a longo prazo, né? Tipo, desde da questão da saúde da criança, ou tanto quanto o desenvolvimento, né? Então é um debate que tem que ser difundido, tem que ser lembrado e reforçado frequentemente, diariamente, porque é algo que tem um impacto importante. Sim. Eu também concordo. Eu, na verdade, também sou mãe, né? Agora eu tenho o Carlos, tem 2 anos, e agora eu tô grávida da Melissa também. E quando eu estava grávida, né, do Carlos a primeira vez, eu li bastante sobre, no fim das contas, a gente acaba lendo só sobre o parto, né? Mas Uhum. uma coisa que foi muito importante para mim foi uma palestra da Secretaria da Saúde aqui de Botucatu, onde elas falaram sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno, e a partir daquele dia eu comecei a pesquisar sobre isso também, porque é claro que o parto é um momento bem importante que a gente também precisa ter muita informação. Mas a amamentação ela vai durar, né? Depois você vai explicar, né? Mas ela tem um tempo que seria o mais adequado. E não é um mês só, né? Ou não são 15 horas de trabalho de parto, né? A amamentação é bem mais tempo. Então a gente precisa ter mais informação para isso, para conseguir passar por esses momentos com mais tranquilidade, né? E aí, nessa, Felipe, queria perguntar para você também, assim, você escolheu a especialização em pediatria
Você já sabia, assim, sobre como algumas etapas da infância, por isso você escolheu essa especialização? Como é que foi? Então, eu sempre me pergunto por que, como que eu fui é, cair no ramo da pediatria, assim, né? E acho que mais fácil eu é, falar um exemplo, um exemplo que me fez decidir, na verdade, né? Eu sempre tive um afeto legal por criança, eu sempre gostei bastante. Mas a questão do cuidado era algo que eu tinha um certo receio, né? E Hum, mas daí ao longo da minha formação, eu sempre quis lidar com criança assim, tanto no princípio eu queria fazer cirurgia, mas ir para a questão da pediatria, ou fazer psiquiatria e é. na área infantil também. Só que eu tinha um certo receio. Aí os estágios que eu estava, inclusive era um estágio de cirurgia infantil. Eu lembro que um paciente estava internado, ele foi feito a cirurgia dele e tal. E foi o meu primeiro paciente, um dos primeiros estágios que internato que a gente fala, né? Que é o período que a gente fica mais dentro do hospital. E eu lembro que eu dei alta para esse pacientinho. Esse paciente saiu dando tchau para todo mundo, correndo e mó feliz assim. E aí eu falei assim, nossa, é essa energia que eu quero viver e ter o contato. Depois disso, eu cheguei a pensar em outras possibilidades, mas eu sempre pensando nessa questão da pediatria, né? Aí mesmo depois, quando eu na hora de fazer a prova para ir realmente para o caminho da pediatria, eu tinha uma certa insegurança, mas depois que eu comecei a fazer a especialização, eu vi o que eu estava fazendo era certo e eu gosto muito e é isso que eu quero ter mesmo. Eu gosto do que eu faço, do que eu estou estudando e estou me propondo a fazer. Ah, é bom. Ah, é uma área muito importante. É, sim. É muito mesmo. A gente vê que, né, pelo menos eu recebendo atendimento do médico pediatra aqui no posto que eu acompanho, é o médico que nos dá vários nortes, né? Mas Sim, sim. assim, você como, né, como estudante dessa área, queria que você explicasse para nós assim, as funções do médico pediatra. Quando que começa? Onde que a gente vai encontrar o médico pediatra a primeira vez? Ah, sim, a função do médico pediatra, ela é fundamental, assim, para um bom manejo, um bom crescimento da criança ali, né? E isso aí vale desde o período do nascimento ali, a gente está presente. E, na verdade, a gente tá mais ativo também no período antes, porque há uma discussão bem cada vez mais sedimentada da importância como a gente vai falar do aleitamento materno ou da questão da alimentação da criança, que ela não se inicia a partir do Hum, momento que ela nasce, né? Por exemplo. A gente fala bastante agora da questão do aleitamento materno, do período que tem que ser feito o aleitamento materno, quando que vai ser feito a introdução alimentar. Mas uma questão que não se discute, por exemplo, é a questão da dieta da mãe antes do bebê nascer, né? Durante o período da gravidez. E que isso é muito importante, é sedimentado bastante essa discussão de que a questão da alimentação amanhã, ao longo da gravidez, vai ter um impacto importante ao longo da vida. Essa discussão que a gente fala, que é o período da gravidez, esse período de primeiro e segundo ano, que seria os primeiros 1000 dias de vida, que é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Aí o pediatra, ele vai, além dessa questão da alimentação, dessa importância dessa base, a gente vai começar a fazer acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento da criança, desde quando ela nasceu ali. Quem recepciona a criança, por exemplo, quando ela nasce, é lógico que o obstetra que vai fazer o parto, mas quando nasce, quem recepciona é o pediatra. E ele que vai estar ali presente, que se der algum problema é a gente que vai atuar e vai possibilitar com que tudo ocorra bem. E uhum, a gente que vai ali, no primeiro momento, a gente que vai estar bem próximo daquele vínculo que está se criando entre a mãe e a criança no período dessa proximidade, que é uma das importâncias do aleitamento materno. Nossa função também está na questão de estimular o aleitamento materno e ser capaz de conseguir trazer mais próximos os familiares e as pessoas que vão estar próximo desse círculo, né? Desse relacionamento que se cria, né?
porque aleitamento materno é realmente, agora, né, falando um pouquinho, né, é algo muito complexo e que demanda o apoio de outras pessoas, de outras entidades. Além disso, a gente vai acompanhar o ganho de peso, a gente vai ver como que está o desenvolvimento da criança. Por exemplo, a gente pensa, como que está a criança? Ela está conseguindo? A gente sempre pergunta, dependendo de tá conseguindo firmar a cabeça, tá ficando com a cabecinha mole, tá conseguindo ficar sentada, tá Uhum. engatinhando, já tá conseguindo falar algumas palavras. A gente vai lá, uma coisa que também que é uma discussão que para um outro momento, mas que realmente é cada vez mais, e hoje em dia a gente vê que é muito importante a questão da vacinação. A gente a todo Uhum. momento está ali estimulando a vacinação, difundindo essa importância da vacinação, e a gente vê diariamente, frequentemente, os efeitos da ausência dessa informação tem tido agora ao longo da saúde, né? A gente também é responsável por é, falar das orientações a respeito de erros alimentares, por exemplo. Quanto de leite, porque a gente acha que criança tem que tomar um monte de leite e tal. A gente está aqui também para falar que o que está errado na alimentação, e, por exemplo, comer muito doce, salgadinho, ou tomar um monte de É, leite, sim. essas coisas. É lógico que, de acordo com a faixa etária da criança, mas tem algumas coisas que, por exemplo, que é sabido e, não, de certa forma se sabe, mas não se põe em prática, né? E a gente que está ali para dar aquele puxãozinho de orelha e lembrar que realmente não deve seguir assim. Uhum. É, além disso, a gente vê as possíveis problemas que a criança pode ter, como qualquer outra doença, e a gente que está ali para dar esse suporte também, né? E isso também a gente também atua, tanto quanto as outras questões que a gente percebe, por exemplo, a gente conseguir falar para os pais, agora eu acho que está no momento que a gente pode começar a estimular o momento de desfraude que a gente fala, né? Que seria o momento de ele começar a sair da fralda, que os pais também realmente têm muitas dúvidas, que é um embate que também é muito difícil de se fazer, e se não feito da maneira adequada, pode ter impactos ali na vida futura que são difíceis de ser corrigidos, demandam um tempo, e a gente também está ali para sanar qualquer dúvida dos pais, e na verdade que estão sempre presentes, e apesar de muitos pais por exemplo, terem outros filhos, cada filho, cada gestação é uma coisa diferente. Então a gente está ali para dar esse suporte também, tá? E tirar a dúvida dos filhos e tudo mais, né? A Uhum. gente também está ali para falar, seu filho, eu acho que ele também está um pouquinho acima do peso. O seu filho está um pouquinho abaixo do peso. E então a gente está ali para, de certa forma, promover uma boa saúde da criança, né? E tanto é que, ou, por exemplo, identificar fatores no convívio social dentro de casa que pode estar, por exemplo, prejudicando um bom andamento, um bom desenvolvimento da criança, como, por exemplo, muito tempo de televisão, ou mesmo que os pais achem que não, mas, por exemplo, briga dentro de casa, que, querendo ou não, a criança, você acha que não, mas a criança está ali, está percebendo. Ou situações mais graves, como questão de abuso, e o pediatra, ele é capaz, e você vê que pelo comportamento que tem algo diferente, e a gente está ali para perceber isso, né? Há quem diga que os pediatras seriam os advogados das crianças, então. Aí É uma boa vai definição, nunca tinha promovendo, escutado. vai promovendo esse papel aí. Uhum. Nossa, isso é importante mesmo, porque é, é o profissional que vai conseguir identificar qualquer alteração, né, que poderia ter no desenvolvimento da criança, né? Sim, sim. Tá, muito bom. Felipe, bom, próxima coisa que eu queria perguntar para você é, então, para você falar um pouquinho sobre a importância, então, do aleitamento materno, as orientações que vocês geralmente passam para as mães e para as famílias, né, para a rede de apoio em relação ao aleitamento. Como o que vocês falam, como que vocês verificam se em algum momento a mãe não está conseguindo, como
tem algum procedimento, alguma ajuda, assim, mais ou menos? Como é que é? A questão do aleitamento materno, que nem eu estava falando para você, é uma discussão que deve se iniciar antes do nascimento da criança, na verdade, né? E é uma conversa que tem que se ter com a mãe antes da criança nascer, para ela estar preparada para tudo isso. E aí que se dá a importância das outras entidades ali, como os pais, o marido estar presente ali, né? Feito isso, a gente passa a fazer a mãe tendo, a gente conseguindo transmitir essa segurança da mãe, surgem as dificuldades mesmo, ainda mais uma mãe, por exemplo, uma mãe que está tendo o primeiro filho ali, realmente às vezes não tem uma dificuldade de como carregar o filho, ou como saber como que está melhor a pega, ou, por exemplo, quando que está machucando, a gente está ali para ajudar. Por exemplo, ao longo da nossa formação aqui, a gente fica na maternidade aqui da Unesp e também agora está passando no estadual. Uhum. E são lugares onde aqui a gente tem uma boa base, uma boa rede, por exemplo, né? Então a gente está ali para a gente aprende a estar bem, a gente está bem próximo até de profissionais que são mais capacitados até para essa questão do aleitamento, né? Então, algumas dificuldades com a mãe. Ah, meu filho não está tá muito sonolentinho, não está conseguindo mamar, não está acertando a pega. Ou, por exemplo, a diferença entre a mama e a pega da criança, que impossibilita. Então, a gente está ali para aprender tudo isso e conseguir passar essa informação para as mães. Essa questão da informação que a gente falou logo no começo é fundamental, porque senão, mesmo não é por mal, mas, por exemplo, essa pressão que se cria, falando a respeito, não, que aleitamento é fundamental, é muito importante, a mãe acaba criando acaba criando uma grande expectativa, e na hora que se depara com esse problema, acaba surgindo uma frustração, né? Então, é fundamental a gente conseguir dar essa informação para que não caminhe para um desfecho inadequado. Por exemplo, já ocorreu caso na maternidade de mãe, por exemplo, com essa questão dessa pressão de que filho precisa amamentar e que mãe precisa, tem que estar apta, e mais ainda mais aquela pressão que o filho está chorando e que a mãe acha que está passando fome, de a mãe dar a criança para outra mãe e a outra mãe dá para ela amamentar, para amamentar, o que é inadmissível, assim, por exemplo, né? Porque, por exemplo, essa amamentação, um aleitamento cruzado, por exemplo, uma outra mãe, se essa outra mãe tivesse alguma doença, por exemplo, poderia passar para a criança, né? E isso aí não é culpa da mãe, na verdade. A gente que falha quando isso acontece na questão da informação, né? Porque a gente tem que orientar e falar para a mãe que realmente tem essa dificuldade, a gente está ali para isso tudo e com certeza quando a gente não consegue transmitir essa informação, a gente está falhando de alguma forma e a gente tem que aprender de como conseguir transmitir esse recado às mães, né? Então, é algo que, se realmente não feito de forma adequada, o desfecho não é muito legal, não. Tá? Porque realmente a mãe precisa estar com segurança para amamentar. Eu percebi isso, assim, quando a gente sente que tem o marido, que nem os nossos pais e os irmãos apoiando a gente, ajudando, às vezes trazendo um copo de água ali enquanto você está amamentando, porque a sede é inacreditável. Sim, sim. Quando você amamenta dá muita sede. E aí você já está preocupado assim, se está conseguindo, se está fazendo certo, se o nenê está chorando porque está com cólica ou se está com fome. Nos primeiros momentos, a gente ainda não sabe o que está acontecendo, né? Mas quando tem essa orientação prévia, né? Antes do nascimento mesmo. E assim que o bebê nasce, depois também a gente tem esse acompanhamento, a gente acaba sentindo mais segurança mesmo. Porque, né, todos sabemos que o leite materno é para ser a alimentação exclusiva do bebê, né, nos primeiros meses. Então, a gente
quer, né, alimentar o nosso filho da melhor maneira, né? Mas se em algum momento a gente não conseguir, tiver muito difícil, tiver complicações, né? A gente tem que buscar algum apoio profissional, né? E assim, quando vocês identificam que a mulher não está conseguindo mesmo amamentar, qual profissional que vocês indicam? É o pediatra mesmo? Ou seria o médico, o obstetra, algum outro profissional? Não, o pediatra ele é capaz de sanar essa questão, né? E, por exemplo, a gente, e por isso que está a importância desses acompanhamentos da criança assim que quando nasce, né? Quando a gente fala que seria a puericultura. A criança quando nasce vai nessa primeira consulta na primeira semana de vida e a gente vai ver como que tá ali essa questão do ganho de peso. Às vezes a mãe fala assim, não, meu filho está passando fome, não está mamando o suficiente. Mas a gente vai lá e vê e pesa, a criança está ganhando peso. Então, significa que essa questão dessa questão que se cria de que, meu filho não está conseguindo mamar direito, talvez às vezes não é tão verdade. E de outra forma Uhum. também, às vezes a mãe acha que está conseguindo amamentar e não está, e a criança não está ganhando peso e fica a mãe acha que tá tudo bem e não tá. E a criança chega até a perder peso. Já chegou a internar a criança por conta que não estava conseguindo mamar e chega desidratada e tal. E a gente a gente faz uso de mecanismo, por exemplo, de tentar ver o que está errado nessa questão da amamentação, se a mãe realmente está produzindo o leite ou não. E essas questões que a gente tenta cercar para conseguir que tenha um bom andamento, né, do aleitamento materno, né? Mas o pediatra ele é responsável e ele é capaz de ver esse primeiro contato, né, que a gente vê da questão do aleitamento. Uma coisa que as mães geralmente às vezes não sabem ou ficam muito em dúvida é a questão do a mãe acha, por exemplo, que quando a criança nasce, ela já vai começar a ter um monte de leite, a criança vai sair do parto, Uhum. já vai grudar e vai amamentar e vai sair um monte de leite. Não, e essa é uma das grandes frustrações das mães, por exemplo. E que a criança nasce, aí ela vai lá e não tem o tanto de leite que ela acredita ser o necessário para a criança. E, e daí fica aquela questão, a mãe fica se cobrando de porque não está conseguindo ter aquele leite que seria a quantidade que ela julgaria adequada para o filho. Aí ela fica nervosa, não consegue, porque a questão da produção do leite está bastante condicionada a essa questão do psíquico, né? Então, a mãe tem que estar calma, senão não vai ajudar mesmo, sabe? Então, inicialmente, a mãe não produz essa grande quantidade de leite. Ainda mais, com a grande, ou com o aumento dessa questão dos partos cesáreos, que já, na verdade, já é outra discussão e tal, que se é certo ou não, mas com esse aumento dos partos cesáreos, por exemplo, pessoas mães que têm parto cesárea, eles têm uma produção mais tardia, demora um pouco mais de tempo para produzir, para Uhum. descer essa quantidade de leite que a mãe espera. Então, tem que ter paciência, sabe? Então, e é uma coisa que as mães às vezes não sabem. Aí ele fala assim, mas o que eu vou fazer em relação a isso? Tem que dar fórmula, tem que dar leite? Não, tem que esperar, tá? Porque a questão fundamental para produzir o leite é estimular a produção. Então, você tem que colocar o seu filho ali para mamar para conseguir produzir, né? Então, Uhum. é que quando se faz a cesárea, a gente, de certa forma, está intervindo de forma artificial nesse parto, né? Então, o corpo demora um pouquinho mais para responder, mas ele responde, acredita. Eu sei que é angustiante ver ali seu filho chorando e a gente acredita que não está Uhum. descendo leite. Mas aquele pouquinho que sai, que a gente fala que seria o colostro, já é fundamental, já é suficiente para o Uhum. bebê se manter nutrido, né? Então, é essa informação que muitas vezes falta para a mãe. E realmente você vê, quando no dia a dia a gente vê as mães ali tentando amamentar e ela acha que não está produzindo leite suficiente, ela fica muito abalada, né? E ainda ali tem Uhum. as pessoas que deveriam dar o suporte, como a mãe e a sogra, e fala, não, quando eu amamentava não foi assim, e foi bem mais tranquilo. Daí a mãe já fica
aquela pilha de nervos e Uhum. realmente ela tem que saber que amamentar não é algo simples, não é fácil e mesmo cada gestação é diferente, cada filho é diferente, então a gente tem que ter e conseguir transmitir isso para as mães, né? De que realmente é difícil de se fazer, mas é possível com a ajuda de É, todos, né? é possível sim. Eu tive também essa frustração da quantidade de leite, porque assim, eu ainda tem algumas crendices populares também que circulam, né? Que nem, que quando antes do neném nascer, você já tem que apertar o peito para saber se já está saindo leite, se não tiver, você não tem leite, mas antes de nascer, na verdade, o corpo ainda não está produzindo, né? E só quando o bebê mama é que vai estimular para sair. E aquela coisa também que eu ouvi de algumas pessoas falarem, é porque quando o nenê tá mamando num peito, o outro começa a esguichar leite. Comigo nunca aconteceu isso. E aí eu fiquei preocupada também, falei, nossa, e agora? Será que um peito tem leite e o outro não tem? O que que é? E no fim não é isso mesmo, né? O nosso corpo acaba produzindo a quantidade que é necessária, né? Se o bebê tá com a pega correta e tudo, ele consegue estimular para a produção, né? E isso da tranquilidade é muito real mesmo, porque se a gente está preocupada, realmente parece que é mais dificultoso, né? E fora aquelas situações em que, por exemplo, se o nenê nasce prematuro e não consegue, por exemplo, ficar no colo da mãe e ser amamentado, daí tem aquela questão de a gente tirar o nosso próprio leite para dar para o bebê por sonda ou por alguma outra forma. Como que vocês identificam essa situação, assim, de que nem todo nenê, todo bebê que for para UTI neonatal, ele não vai conseguir mamar ou em alguns casos ele consegue? Então, essa questão do nenê, essa discussão que a gente estava fazendo, geralmente é aquele nenezinho que nasce, tá tudo bem, fica no alojamento conjunto com a mãe. Agora tem alguns Uhum. casos realmente que infelizmente o neném acaba precisando ir para UTI neo e tal, porque nasceu prematuro ou porque teve algum problema na hora do parto. Aí a gente vai individualizar os casos, né, Uhum. de quando se realmente vai entrar com leite ou se vai ter que ficar de jejum recebendo o sorinho na veia. E cada caso é individual. E uma questão que algumas pessoas não sabem, por exemplo, é que quando o nenê que nasce prematuro, a composição do leite da mãe daquele paciente que é prematuro é diferente da criança que nasce, que a gente fala com mais de 37 semanas. Então, o corpo da mãe, ela consegue se adequar nessa questão, né? Por exemplo, o leite da mãe que é prematuro é totalmente diferente da mãe que o nenê nasceu a termo, lá com mais de 37 semanas. E mesmo assim, às vezes esse nenê que nasce prematuro, às vezes ele não consegue, ele é muito novinho e não tem força para conseguir sugar, ou ele não consegue sugar e engolir ao mesmo tempo. Aí a gente realmente tem que lançar a mão dessa questão de sonda, e é uma questão também que acaba assustando as mães também, mas tudo é uma questão de tempo, né? E muitas vezes a gente, quando o neném é muito prematuro também, a gente tem que colocar um suplemento para deixar um pouquinho mais forte o leite. E isso não significa que o leite da mãe é insuficiente, mas não, é que o prematuro tem uma demanda maior, né? Uma coisa também Uhum. que a gente fala na questão da suplementação de vitaminas, às vezes, né? Que quando sai do alojamento conjunto, a gente sempre fala, não, ó, seu filho quando sai daqui, ele tem que tomar o aditil, por exemplo, que é um tipo, uma forma, um suplemento. Ou mais para frente tem que tomar o sulfato ferroso. Aí a mãe já fica achando que o leite dela não é o suficiente nutritivo e tal. Não, é que toda criança tem que tomar, independente, seu filho não é mais especial por conta disso, não, toda Uhum. criança toma. E isso é fundamental para o melhor crescimento, maior ganho de peso, melhor desenvolvimento, né? Então, realmente tem que se individualizar. Essas crianças que vão para a UTI NEL têm essa questão mesmo, de quando ser um pouquinho mais nova, às vezes não conseguir sugar, ou às vezes não conseguir sugar e engolir. E as questão de elas terem uma necessidade de nutrientes maior do que em relação às outras crianças. E essa questão importante de que o leite Uhum. da mãe do nenê prematuro é diferente do leite da mãe do nenê que nasce com mais de 37 semanas aí, né?
No fim a gente tem que ter paciência mesmo para acompanhar esse bebê, para que ele cresça, se desenvolva melhor e logo receba alta, né? Para ficar Sim. juntinho com a gente, que é a melhor coisa, ficar junto com o bebê. Que é quando o Carlos nasceu também, ele não ficou comigo as 12 primeiras horas. Ele Uhum. nasceu com um pouco de dificuldade respiratória. Então, eu não tive aquela questão da Golden Hour, que eu também li um monte, né? A hora de ouro, Uhum. lá da primeira hora. Eu não tive. Porque ele não pôde ficar mesmo, mas depois dessas 12 horas ele ficou comigo no quarto. E daí também consegui amamentar e tudo. Mas a gente fica meio desesperada, assim, né? Preocupada. Mas depois que escuta os médicos, vem, conversa com a gente, explicam tudo. A gente vai visitar o bebê e ver que tá tudo bem. A gente tem mesmo que ter paciência e confiar, seguir as recomendações, porque é uma coisa que não é fácil, mas ela é possível. Sim, E sim. realmente, que nem você falou, né, que o leite do bebê que está na UTI, né, que é o prematuro, e o do que nasceu a termo, é diferente porque o nosso corpo identifica, né, as necessidades do bebê, né, tamanha Sim. conexão, né? Mas Outra mesmo questão que... que é Pode Não, uma falar. coisa que é legal também de a gente falar, por exemplo, é que você falou dessa questão do nenê que está na UTI, que precisa de leite. E uma coisa que a gente tem que realmente difundir e cada vez falar mais é a questão do banco de leite também, né? Que esses bebês que estão na Uhum. UTI, às vezes não tem, a mãe não consegue, ou não tem a quantidade que é o suficiente. Aí tem a questão do banco de leite, né? Aí se faz a importância bastante da doação do leite, porque tem bebês que precisam Uhum. desse leite. Então, aqui na Unesp, em Botucatu, a gente tem a questão do banco de leite, que é fundamental. Por isso que a gente fala que a gente tem uma boa rede aqui, né? Então, isso é legal também de a gente falar da questão do banco de leite, né? É verdade, é importante. Porque ali é, elas dão toda a explicação também, tudo de como fazer a ordenha, né, do leite, de como armazenar para entregar para o banco, né, como congelar, tem toda a questão de que pode congelar e descongelar, né, tem algumas situações, e, e tem que ser incentivado mesmo, porque realmente tem enquanto o nosso corpo está se acostumando com o bebê, né, que é novinho, em alguns casos a produção de leite é bem grande, é até maior mesmo do que o bebê precisa. Então esse excedente a gente pode doar, né? Para ajudar outros Sim, bebês sim. que às vezes a mãe não conseguiram. E é bem importante, é bem necessário, né? E, e outra coisa, assim, e falando um pouco do bebê um pouquinho mais velho, assim, até qual, né, qual idade seria o tempo melhor para que o bebê ficasse só com o leite materno? Assim, tem uma quantidade ou agora não se fala muito mais em uma data? Assim, é os 6 meses? É os 4 meses? Não, realmente, hoje está cada vez mais sendo difundida essa questão do tempo do aleitamento, de que tem que ser feito. E mundialmente, a Organização Mundial difunde que até os 6 meses de idade é aleitamento materno exclusivo. O que significa aleitamento materno exclusivo? O bebê só vai mamar no peito, não vai mamar chá, não vai tomar outra coisa, é só o leite do peito da mãe. E aí, a partir dos 6 meses, a gente começa a fazer aquela questão. Isso eu tô falando para criança que é termo, assim, porque às vezes que a criancinha que é muito pequena, que nasceu muito prematura, a gente tem que ver essa questão do desenvolvimento, né? Porque às vezes a criança é muito prematura e com 6 meses ela não está conseguindo ficar com a cabecinha firme ainda, né? Então a gente tem. E aí não vai dar para a gente começar a introduzir as outros alimentos, aquelas papinhas que a gente começa a fazer a partir dos 6 meses. Que a gente dá aquela papa de frutas, depois começa a dar um pouquinho de papas salgadas, mas ainda a partir dos 6 meses, com as papas, mantendo o aleitamento materno, né? É lógico que isso aqui em vários lugares isso é um pouquinho utópico, né? Porque a mãe realmente, essa licença maternidade não é de 6 meses, né? Exatamente. E às vezes acaba ficando difícil essa questão, né? Mas uma coisa que a gente acaba esquecendo e às vezes acaba nem difundindo, e às vezes é pela própria questão da dificuldade de se realizar, essa própria questão que você tinha falado, de congelar o leite,
e guardar na geladeira. O que pode ser feito depois que a mãe volta ao trabalho é, por exemplo, tirar o leite, colocar num recipiente adequado, que seria de vidro, né? E congelar esse leite. E ele pode ficar no freezer ali por 14 dias. Ou, por exemplo, parte desse leite a gente deixar na geladeira, se for dado dentro dessas 12 horas. Isso é uma coisa que seria uma ferramenta que possibilitaria um maior tempo de aleitamento materno, né? E principalmente nesses 6 meses que são fundamentais, né? O aleitamento materno é preconizado até os 2 anos de idade. A gente fala que até os 2 anos de idade o bebê tem que ter o aleitamento materno, mas isso não é tão, não é todo mundo que consegue atingir, é uma pequena parte da população que consegue atingir. Até a questão do aleitamento até os 6 meses já é difícil, quanto ainda mais essa questão até os 2 anos já fica bem difícil. Mas é a nossa função cada vez mais estimular essa questão de que criança tem que mamar até os 2 anos de idade no peito, tá bom? Não é para dar leite de vaca. E porque essa questão do leite de vaca, que algumas mães falam assim, ah, não, mas no meu tempo o meu filho mamou leite de vaca, direto da vaca e tal, e cresceu bem. Tem essa questão aí, mas o leite da vaca não foi feito para criança mamar, porque ele realmente tem mais proteína que o leite de vaca, então vai sobrecarregar o rim da criança, e tem mais chances de o corpo da criança rejeitar esse leite, então não é adequado mesmo. Então, o leite da mãe é fundamental para esses primeiros 2 anos. Por outro lado, lá também tem aquela criança que depois dos 2 anos quer ficar mamando leite e mama 2 litros de leite num dia e de vaca, e não é. A gente não precisa de tudo isso de leite, né? Então, a gente também tem que conseguir falar e transmitir isso, né? Porque aí tem essas questões de problema e a mãe fala assim, ah, mas meu filho não consegue comer nada e tal. Aí você vai ver a criança está tomando 1,5 litro de leite por dia aí. E quem que vai querer comer tomando tudo isso de leite, né? Mas isso também já seria uma outra discussão, né? E dessa questão da alimentação. Ah, sim. Mas, por exemplo, né, essa questão do leite a partir dos 2 anos é uma questão nutricional mesmo que o pediatra também vai acompanhar, né? E se, por exemplo, mas assim, antes dos 6 meses, caso a mãe não consiga amamentar, né, teve algum problema de saúde e tudo, seria a fórmula, né, para substituir, né, não dar o leite de vaca direto, né, teria que ser a fórmula infantil que tem os nutrientes mais adequados à criança com menos de 6 meses até 1 ano, né? Sim, sim. Realmente, se a gente não consegue promover esse aleitamento materno, seja por diversos fatores, por exemplo, algumas mães não vão poder amamentar. Por exemplo, mãe que tem alguma doença, por exemplo, a AIDS, não pode amamentar, infelizmente. Aí, ou algum bebê que tem alguma doença como a galactosemia também não pode receber esse tipo de leite, tem que receber um leite adequado. Aí, disso, aí a gente lança a mão das fórmulas infantis, né? Que não são iguais ao leite materno, mas tentam cada vez mais se aproximar dessa questão, mas nenhum conseguiu igualar a questão do aleitamento materno, né? Então, realmente, pode-se usar a fórmula infantil. Questão da fórmula infantil, eles não conseguem dar realmente todos os nutrientes, todos os fatores de proteção que o leite tem. Outra questão também que querendo ou não, pesa bastante é o custo, que fórmula infantil é bem caro, não é todo mundo que tem essa condição de ficar dando fórmula, e é uma questão das mães que realmente, às vezes, que não querem amamentar porque acha que é difícil, ou porque não quer por vontade própria, e fala assim, não, eu vou dar fórmula infantil. Aí o que acontece? A mãe começa a dar fórmula infantil, percebe que depois que não tem essa condição de se manter ofertando a fórmula infantil e depois quer começar a dar leite de vaca. Aí a gente acaba criando problema, porque realmente o leite de vaca não é o adequado e acaba criando esse problema. Daí tem essa questão da fórmula infantil, que também está mais associado a um ganho de peso excessivo, de criança ficar mais obesa, então tem toda essa problemática aí. Mas se não possível o aleitamento materno, esgotado todos
os estímulos, sanados todos os problemas e todas as dúvidas, se não der certo, a gente tem que usar a fórmula infantil. Aí tem diversas Uhum. fórmulas no mercado que com diversos preços, diversas qualidades aí que vai caber a cada indivíduo aí. Ah, tá certo. A gente tem que saber todas as opções, né? Mas é claro que em primeiro lugar, né, prezar pelo aleitamento materno. A Sim, gente sim. percebe que há necessidade de, de a gente ter essa informação, de não colocar a fórmula infantil como primeira opção nossa, né? Que a primeira seja o aleitamento. E quando a gente não conseguir buscar esse apoio mesmo, que nem dos médicos, buscar o apoio da família também, para ter esse sucesso. E se não tiver, também a continuar buscando o apoio também dos médicos e da família para daí as alternativas, né? Para que a Sim, sim. gente tenha, né, consiga cuidar das nossas crianças desde cedo, bem, com saúde, que tenham saúde, né, mais para frente, porque essa é uma dos benefícios, né, do aleitamento materno, né? A manutenção da saúde, né, as vitaminas, os minerais, tudo já está tudo ali prontinho para eles, já está na temperatura certa, já está no lugar certo, mas a gente precisa de apoio, assim, né? Como mãe, eu vejo que precisa muito de apoio, que nem a gente conversou, né, sobre a volta ao trabalho da mãe. Realmente, muitas empresas a licença maternidade é de 4 meses, e daí para continuar, né, até os 6 meses com o leite materno, é como fazer, né? Teria que a creche, né, talvez ser mais perto do serviço da mãe, para ela, né, porque existe essa possibilidade, né, da mãe ir até a creche para amamentar, mas isso depende do patrão que permita que ela saia. Se não tem, mesmo que teria que congelar o leite ou levar ele pronto. As creches terem essa estrutura para receber também o leite materno em mamadeira ou em copos, né, também. Então, assim, É, tem algumas coisas que ainda, né, as políticas públicas ainda não acompanham todas as necessidades, né? Então, acho que pelo menos a gente, nas nossas casas, o máximo que a gente puder fazer para promover o aleitamento tem que ser feito, porque é muito importante para a criança, é importante para a família toda, num modo geral, né? sim, sim. E tem essa questão do aleitamento depois que acaba a questão da licença maternidade. É, é direito da mãe ter disponível um horário depois que Uhum, volta para ofertar o aleitamento para a criança, né? E isso realmente às vezes não é alcançável e tal, mas é um direito, né? De que a uhum, criança pode receber esse aleitamento materno, porque fica difícil a gente falar que até os 6 meses o aleitamento é exclusivo e só que a gente ter só 4 meses de licença uhum. maternidade, né? Mas a gente realmente a gente tem um diálogo que está indo em direções opostas aí, né? Mas a gente tem que Uhum. lutar sempre para que isso dê certo, né? Mas Sim. aí a gente pode usar mesmo dessa questão do leite que a gente coloca no freezer, que a gente coloca na geladeira. Se a mãe está trabalhando, a gente pode usar agora as outras pessoas que estão ao redor ali, como o pai, a tia, a avó, para ofertar esse leite que a gente coloca no freezer, para Uhum. conseguir concluir essa questão da alimentação do bebê, né? Até os 6 meses. Depois dos 6 meses, fundamental ainda o aleitamento, sempre o aleitamento até os 2 anos é fundamental, mas esses 6 meses aí é indiscutível. É que a partir dos Uhum. 6 meses a gente já consegue começar a introduzir outras alimentações, né? Então, mas é fundamental essa questão. É. E é bom, que nem agora nós tivemos essa conversa e tudo, é bom que se fale sobre esses assuntos, porque muitas vezes as mulheres ainda não estão pensando sobre isso, e o resto da família também não pensa sobre isso, assim, exatamente, né? Sobre se faz diferença se a mulher tiver sentadinha numa cadeira, num sofazinho mais sossegada para amamentar. Se ela não tiver no barulho, se ela não tiver em,
em perigo, isso é importante também para ajudar a descida do leite, ao bebê também ficar sossegado. Então, tem que ter todo um contexto também em volta. Não é só ter um peito e ter um bebê. Tem que estar tudo em volta também, propício para essa questão. Porque daí dá certo, sim. A Sim, gente, sim. né, tirando questões de saúde, as questões ambientais é o que mais influencia, assim, E para que influencia a mãe. bastante. O bebê sente bastante. E às vezes, uma das discussões, por exemplo, a questão da cólica, por exemplo, é a questão do bebê sentir essa questão desse nervosismo da mãe e tal. Então, essas questões ambientais que influenciam bastante ali no bebê. Às vezes a criança fica chorando um monte, e aí a mãe vai lá e vê, na fralda não tem nada, aí ele não quer mais mamar, e às vezes é só ele tá sentindo que a mãe tá muito nervosa, ou o ambiente ali não tá adequado, sabe? Então, a gente Uhum. tem que começar a pensar nesses outros aspectos também para ter uma melhor evolução aí, né? A Uhum, gente tá acha que não, certo. realmente, isso aí não é só ter um bebê e só ter um peito, é tudo ao redor, né? Que vai possibilitar com que a gente tenha um sucesso. Tem tudo em volta mesmo. Opa. Bom, Felipe, então para finalizar, você quer falar mais alguma coisa para nós, assim, de diferente, de, de como, né, de qual abertura que a gente tem para conversar com o pediatra? Se é importante a gente ter um pediatra fixo também, ou não, para toda essa questão assim do bebê a partir de quando nasce e daí toda a infância, que daí o pediatra acompanha até quantos anos a criança? Então, essa questão do pediatra acompanhar até quando? Depende, tem pediatras que acompanham até 15, 18 anos, já vi gente indo com 21 anos indo no pediatra, então não é algo que é tão fixo assim. Mas é Uhum, fundamental a questão do acompanhamento, e principalmente quando a criança está mais nova ali. Tanto é que você vê que quando a criança está com 3, 6 meses ali, a criança vai todo mês, aí depois começa a ir de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, até chegar aqui vai fazer um acompanhamento anual. E o pediatra que vai ser responsável para ver os outros diversos quando algo não está indo bem. Eu sei que é difícil, e o pediatra geralmente é sempre o final da linha ali. A mãe primeiro já perguntou para a mãe, já perguntou para a sogra, já perguntou para o farmacêutico, já perguntou para todo mundo. Daí, quando não dá certo, vai lá no pediatra e não acredita no pediatra. Aí depois volta, questiona a mãe, mas acredita na gente. E a gente está aí para ajudar, não está aí para prejudicar. A gente está aí sempre para que a criança se desenvolva e fica tudo bem. Então, você falou assim, essa questão, tem que ter um pediatra fixo. Se conseguir manter o acompanhamento frequente no pediatra, não precisa ser o mesmo, já é muito bom, uhum, porque você tem uma noção, muitas crianças não fazem acompanhamento no posto de saúde e só vão chegar até a uhum, gente quando já as coisas não estão bem, né? Então, ou quando a criança uhum. já está muito obesa, por exemplo, quando já ganha muito peso, ou quando já está, por exemplo, com algum outro doente, tipo asma, tudo descompensado. Isso é algo que poderia ser feito o manejo no posto de saúde, com um pediatra, por exemplo, né? Então, Uhum. e o pediatra é algo que, não puxando a sardinha, mas é algo que vai possibilitar melhor desenvolvimento da criança e vai dar tudo bem. Ah, sim, porque é bom acompanhar mesmo, seguir nas consultas mesmo mensais. E para a criança seja acompanhada certinho no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua alimentação. Então é importante. Eu percebi que é muito bom, a gente tem sim, quem atende a gente no posto atende muito bem. E nós também, como mães e pais, ou quem acompanha a criança na consulta, também tem, né, não precisa se preocupar de ficar com vergonha de perguntar, tem que perguntar Nossa, sim. tem que Então, perguntar. E geralmente você sempre esquece, na verdade, né? E o que acontece muito, a mãe chega,
pergunta, faz duas perguntas e na verdade ela tinha 8 lá. E ela esquece. Ela sai da consulta e lembra. O que é legal fazer, pega e anota as dúvidas que tem e leva para consulta. E pergunta, não tem medo de perguntar. Se você está com medo de perguntar e o pediatra não consegue passar a informação, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que pensar aí de uma melhor forma para melhorar essa relação. Essa relação, é verdade. Então tá bom. Felipe, brigadão de participar da Ok. entrevista, de ter aceitado, de ter vindo, de ter ensaiado tudo que a gente conversou, de ter passado essas informações. E agora vai ficar salvo aqui o vídeo, né, na página da revista. Então, para quem quiser assistir de novo, quiser rever alguma parte. E daí eu também queria, né, já desejar boa noite para todo mundo e falar, né, isso que a gente falou, para as mães, se tiverem dúvida, perguntem sim, vão atrás de ajuda, não desistir da amamentação logo no início, porque com toda essa ajuda, você vai conseguir ver se está dando certo ou não. Então, o mais importante da amamentação é isso, é informação e a rede de apoio para que os nossos bebês possam ter uma saúde melhor, serem crianças que se desenvolvam bem, né? Então eu queria agradecer você, em nome da revista, por ter vindo. E Sim, agora obrigado você pelo pode também, convite. se quiser falar mais alguma coisa, a gente já vai encerrar. Já vai dar uma hora. Não, muito... por disponibilizar aí e a gente conseguir difundir informação aí. Tá Tá certo. bom? Estou sempre Obrigada. aberto Então, aí. gente, boa noite para Tá bom? todo mundo. Boa noite, Felipe. E até Boa noite. mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.